vocês devem estar se perguntando o que a Playboy tem a ver com a minha conversão. Então, tem tudo a ver. Filho de crente não é crentinho, como sempre diz meu pastor. Mesmo quem nasce num lar evangélico precisa ter o seu momento, sabe, com Deus, aquele momento crucial que faz com que tudo faça sentido na sua vida e que aquelas coisas que você sempre ouviu falar se tornem de fato verdadeiras e significantes e importantes na sua vida. Mas por favor, não esqueçam. Clica em curtir e compartilhar. Se inscreva no canal pra Lilizinha ajudar. Eu já vou logo avisando que durante a gravação vocês vão ouvir um leva ovos, leva ovos. Desde criancinha que eu vou na igreja. Desde criancinha que eu ia na igreja com a minha mãe, mas sabe quando você abre a Bíblia, você lê aquelas coisas e aquilo não faz a menor diferença na sua vida? Eu ficava pensando, eu acho que eu tenho que fazer umas merdas aí pra eu ter uma experiência boa com Jesus. Porque todo mundo que eu vejo assim, sabe, que é muito dedicado e muito apaixonado e vive na igreja e faz as coisas de Jesus com muita vontade, são aquelas pessoas que têm uma história muito maneira pra contar. Tipo, eu fiz merda assim, assado, mas Jesus me tirou daquele mundo de coisas ruins e não sei o que. Então eu ficava pensando assim, olha, então pra eu ficar assim, apaixonada por Jesus e dedicada, eu acho que eu tenho que ter uma história assim, eu tenho que fazer muita merda pra depois falar, olha, Jesus me tirou daquele monte de merda e agora eu sou diferente. Quando foi em 2008, lançaram a tal da Playboy, da Mulher Melancia, e todos os meus amiguinhos viram. Todos os amiguinhos da escola estavam falando, os amiguinhos da academia, os amiguinhos da rua, todos os amiguinhos, todo mundo que eu conhecia estava falando da tal da revista. E aí eu comecei a ficar aflita. Por quê? Porque nessa época eu tinha um namoradinho. E eu fiz logo a associação pensando, meu Deus, todos os meus amiguinhos viram essa revista. Todos, sem exceção. Eu tô sentindo que ele também viu. E aí começou aquela aflição, meu Deus do céu. Todos os meninos que eu conheço viram a bunda da Mulher Melancia. Será que ele viu também? Não, isso é uma traição comigo. Ele não pode fazer isso comigo. Eu, no fundo, tava sentindo que... Sai daqui, ó, um enviado do Satanás querendo atrapalhar meu vídeo. Aí fiquei pensando nisso. Aí liguei pro namoradinho e falei com ele. Fulaninho, por acaso você viu a revista da Mulher Melancia? Aí ele foi e me respondeu. Lili, eu vi, porque os meus amigos da escola estavam vendo, e aí todo mundo tava vendo na sala. Aí eu fui lá e vi também. Desmoronei a chorar, danei a chorar, mas chorei, me sentindo atraída, né? Eu pensava, como assim? Ele é crente, que nem eu, ele não devia fazer essas coisas. Só que naquela época eu não tinha o entendimento de que cada um tem o seu momento, sabe? Eu também não era a santa, oh meu Deus, imaculada. Cada um precisa ter o seu encontro com Deus. Eu era crente, ele era crente também, só que nós precisávamos ser moldados por Deus ainda, a gente precisava ter o nosso encontro. E aí, depois disso, a gente terminou o namorinho, graças a Deus, porque hoje eu vejo que 15 anos, na idade de ninguém ficar namorando, né, muito nova. A partir daí eu comecei a buscar Deus, mas não no intuito de conhecer a Deus, mas de tirar aquela ferida do meu coração, porque eu fiquei ferida com isso, muito ferida, me sentindo muito mal. Eu comecei a orar e a buscar Deus. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um teste, vou ler a Bíblia. Porque eu li a Bíblia e era como a mesma coisa que nada até então, até essa época eu abri a Bíblia e era um livro como qualquer outro. Só que aí eu fui e peguei a Bíblia que eu tinha ganhado de aniversário de 15 anos e abri. Tá! Quando eu abri, caiu em 1 Coríntios 13. E quando eu comecei a ler
aquelas palavras de amor. Olha, mas eu chorava mais ainda e pela primeira vez aquilo começou a surtir um efeito diferente em mim. Sabe o filme de Nárnia? Quando as crianças abrem o guarda-roupa e enxergam só casacos, mas depois começam a andar e aquele guarda-roupa se torna um portal para um mundo mágico maravilhoso. Foi tipo isso. Pela primeira vez eu tava lendo a Bíblia e tava sentindo Deus falar comigo. Daqueles versículos, eu comecei a ficar assim intrigada. Eu falei, Deus, você tá falando comigo? Tá me mostrando como é que é o seu amor? E eu comecei a ouvir uma voz dizendo que eu precisava conhecer primeiro o amor dele antes de chegar à fase e à época de eu conhecer um amor de um rapaz, né? Eu comecei a ficar, sabe, me sentir abraçada com aquelas palavras. Eu comecei a folhear a Bíblia e cada vez que eu folheava, abria num outro versículo falando do amor de Deus. E foram versículos e mais versículos confirmando aquela palavra e eu me senti amada. E a Bíblia se transformou numa outra coisa pra mim. Pela primeira vez, aquela Bíblia se tornou um portal e se tornou algo significante na minha vida. E a partir daí eu comecei a minha caminhada, o meu primeiro amor. Até os meus 15 anos de idade, eu conhecia Jesus de ouvir falar, de ir pra igreja, ouvir falar daquelas coisas, mas me senti tocada, abraçada e orientada pelo próprio Deus através da palavra foi depois dessa decepção amorosa. Nunca mais tive notícias assim do namoradinho da época, mas eu tenho certeza que o momento dele também encontrar Jesus de verdade deve ter chegado e ter o coração dele lapidado. Foi ótimo passar por isso, por essa experiência, porque eu pude conhecer o amor de Jesus e hoje eu conheço o meu amor conjugal com o meu marido, o meu chuchuzinho, e eu não sei se eu saberia amar de verdade o meu marido hoje se eu não tivesse aprendido a amar Jesus primeiro. Essa experiência não me tornou santa, não me tornou perfeita, ainda errei muito depois de conhecer Jesus e continuo errando todos os dias, mas a diferença hoje é que eu reconheço esses erros e quero mudar, quero ser diferente, ser lapidada dia após dia. Antes dessa experiência eu errava, mas não tinha muito arrependimento, sabe? Porque eu não tinha um temor no meu coração. Gente, espero que vocês tenham gostado da minha história, de como eu conheci Jesus. E se você que está me ouvindo, você frequenta a igreja há muito tempo por causa dos seus pais, da sua família, mas você ainda não teve encontro com Jesus, não desista. Não desista. Ele tem coisas extraordinárias para apresentar para você e transformar a sua vida. Deixa ele te abraçar da mesma forma como ele me abraçou. Não fique no raso. Não se contente. Não se contente em ir para a igreja. Queira ser a morada do Espírito Santo. Obrigada por assistirem o meu vídeo. Se inscrevam nas minhas redes sociais. Lá no Facebook é facebook.com/liliparreiraoficial. No Instagram é @lili.parreira. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Beijos!